Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Tivemos mais novidades, muita coisa para falar do Vascão. Tivemos aí um jogo entre Corinthians e Botafogo. Esse jogo aí fez com que o Vasco perdesse uma posição na tabela. Vamos trazer como que está a classificação. Tá rolando também um jogo importante para o Vasco. O Vasco pode perder mais uma posição. Você vai entender isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também da situação do zagueiro Nino. Tivemos novidades quanto ao interesse do Vasco nesse jogador, como que estão as negociações. Também tem jogador confirmando o seu retorno ao Vasco e muita coisa agora para vocês. Jogador específico que ganhou moral e deverá ser titular, continuar sendo titular com o Fernando Diniz, hein? Muita coisa pra gente falar, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco pra gente chegar a 227 mil inscritos, menos de 400 inscritos aí pra gente atingir essa marca tão importante pro canal, hein? Se inscreve aí, compartilha com a sua galera se puder aí pra ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Tamo junto! Bom, pessoal, o Corinthians empatou hoje com o Botafogo e ultrapassou o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco está atualmente na 11ª colocação com 45 pontos conquistados. Ainda pode perder mais uma posição na tabela, já que o Atlético Mineiro está atuando nesse momento que eu estou gravando o vídeo contra o Fortaleza. Se o Atlético vencer o jogo ou empatar, o Vasco perderá mais uma posição e chegará à 12ª colocação. Porém, a distância para o G8 ainda são os mesmos 3 pontos, já que o São Paulo já perdeu nessa rodada, né? E vai ter pela frente o Internacional, um jogo muito difícil para o São Paulo e também para o próprio Internacional. Mas se for o Inter que jogou contra o Vasco, o São Paulo vai ganhar e vai dificultar mais ainda a vida do Vasco em busca desse G8. Vi algumas pessoas falando que o momento agora é de concentrar totalmente na Copa do Brasil, esquecer brasileiro, jogar contra o Mirassol e mandar time reserva contra o Atlético Mineiro. Já que o Vasco tem praticamente garantido uma vaga sul-americana, no mínimo, né, para tentar aí jogar uma competição internacional na próxima temporada, mas ainda tem essa chance remota para esse jogo aí final contra o Atlético Mineiro, se tiver ainda disputa o G8. Porque para o Vasco, o São Paulo terá que perder a próxima rodada para o Internacional e o Vasco vencer o Mirassol para ainda ter chances de conseguir uma classificação à Libertadores via G8, caso aconteça isso ao final da Copa do Brasil. Se na próxima rodada o São Paulo ganhar do Internacional e na última rodada fizer pelo menos um ponto, acabou. O Vasco não tem chance mais alguma de jogar a pré-Libertadores via G8, mas o cenário atual é que o São Paulo consiga vencer o Internacional, cara. Eu acho que o São Paulo tem condições de ganhar, ainda joga em casa, depois de vindo uma goleada humilhante para o Fluminense, pode ser que eles queiram mostrar algum serviço para o seu torcedor. Muita coisa mudou no São Paulo e pode ser que isso inviabilize o Vasco de alcançar o G8. É interessante a hipótese do Vasco jogar bem contra o Mirassol e mandar um time reserva contra o Atlético Mineiro para se preparar totalmente para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que irá acontecer no dia 11. O jogo contra o Atlético Mineiro será no dia 7 e o jogo contra o Fluminense será aí no dia 11. Será às 8 horas da noite no Maracanã. O Vasco ainda terá o desgaste da viagem se mandar um time titular, porque o jogo é no domingo às 4 horas da tarde. O elenco do Vasco claramente deverá retornar ao Rio de Janeiro no mesmo domingo, só que mesmo assim tem o fator viagem, algo que o Fluminense não terá, porque vai jogar o seu último jogo no Brasileiro contra o Bahia jogando no Maracanã. Não vai precisar se desgastar com viagem. Para ressaltar que o Fluminense ainda está disputando a vaga direta à Libertadores no Campeonato Brasileiro. Pode ser que eles cheguem para a última rodada ainda pensando em já garantir a vaga à fase de grupos via Campeonato Brasileiro, ao invés de poupar o seu elenco contra o Bahia, até porque é um confronto direto. Pode ser que isso seja benéfico ao Vasco, dadas as proporções aí. O Diniz entender que é o momento de poupar os jogadores contra o Atlético. Pode ser interessante e se o Vasco tiver ainda chance de ir para um G8, vai depender muito da próxima rodada diante do Mirassol. Se ganhar do Mirassol, o São Paulo perder, o Vasco tem grandes chances, quem sabe, de conseguir um hipotético G8. Para isso vai ter que vencer o Atlético também na última rodada e vai ter que mandar a campo seu time principal, né? Muitas coisas aí, indefinições, muitas situações aí para o Vasco decidir se vai priorizar a Copa do Brasil, se vai tentar ir ao máximo no Campeonato Brasileiro. Com certeza serão situações que o Diniz e também eu acredito que a própria diretoria terá que decidir aí nesse fim de Campeonato Brasileiro para o Vasco, né? Comenta aí se você acha interessante o Vasco poupar para a última rodada, se você acha que o Vasco tem que jogar com força máxima, mesmo o jogo sendo fora de casa, o último jogo contra o Atlético Mineiro, tem um fator viagem. Com certeza aí muita coisa a ser levada em consideração se você acha que o melhor é o Vasco se preparar totalmente para a Copa do Brasil.
E para a sequência aí, para esses últimos jogos finais, tanto de Brasileiro e Copa do Brasil, o Vasco parece que ganhou um jogador específico no time titular, né? Foi o Thiago Mendes, um jogador que foi muito criticado por todos nós vascaínos, até mesmo no dia que ele entrou em campo. Eu critiquei duramente aqui o Thiago Mendes no nosso canal, porque, claro, ele não estava jogando nada, não fazia jus para mim elogiar, não tinha como a gente elogiar o Thiago Mendes. Só que aí, durante essa semana, ele ganhou a titularidade do Hugo Moura, o Diniz barrou o Hugo Moura não foi titular no último jogo diante do Internacional e o Thiago Mendes ganhou a titularidade ali nos treinamentos. E ele jogou bem, teve uma boa crítica dos torcedores e claramente aí ele deverá continuar no time titular para a sequência, para esse jogo diante do Mirassol, até porque o jogador precisa pegar a sequência de jogos para mostrar aí a que veio, né? Porque desde então, até agora, ele só jogou bem nesse último jogo contra o Inter, né? Inclusive, acho que foi até sua estreia no primeiro turno contra o mesmo Internacional, jogando fora de casa no Beira-Rio, né? Que teve aquele lance polêmico lá do Léo Jardim, que foi expulso pedindo atendimento, né? Só coisas que acontecem com o Vasco. Mas o Thiago Mendes aí está mostrando que pode sim ser capaz de alcançar essa titularidade e formar a dupla de volantes mais defensivos ali, juntamente com o Barros e o Coutinho um pouco mais solto na criação, sem ter que voltar muito para ajudar na marcação também, né? Eu acho que é interessante, se o Thiago Mendes estiver bem fisicamente, pode ser que ele continue jogando bem aí e seja o titular até mesmo na semifinal, diante do Fluminense. Além dele, tivemos outras novidades, né? Jogadores que voltarão e que foram suspensos, estavam fora do último jogo, diante aí do Internacional. David e Tietê estão de volta e ficarão à disposição do técnico Fernando Diniz. Comenta aí o que você acha desse próximo jogo contra o Mirassol. O Vasco iniciou hoje já sua preparação, jogo na terça-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. E o Vasco em busca dessa vitória para emplacar uma sequência de vitórias importantes também para o Vasco chegar bem diante do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil e ainda sonhando com o hipotético G8, caso não seja o campeão da Copa do Brasil. Vamos falar aqui do acordo do Vasco com a Betfair, atual patrocinadora master do Vasco, tem contrato somente até o fim dessa temporada com o clube. A situação é a seguinte: segundo o Jogada 10, o site Jogada 10, o Vasco e a Betfair chegaram a um acordo no começo de 2024, após uma negociação envolvendo o maior patrocínio master da história do clube, ainda sob a gestão da CC7 Partners. O contrato, que foi assinado em maio de 2024, rendeu 45 milhões fixos no primeiro ano aí ao Vasco. Já em 2025, a expectativa era de que repassasse e alcançasse os 70 milhões de reais. A princípio, o vínculo termina em dezembro desse ano. Por sinal, há uma possibilidade de renovação por mais 2 anos, porém, nenhuma das partes ainda deu indícios sobre a definição do caso. Assim, em contato aí com o Jogada 10, por meio de uma nota, a Casa de Apostas ressaltou que aguarda o posicionamento do Vasco, que estaria esperando o Vasco falar se vai continuar com a parceria ou se vai buscar um novo patrocinador master aí para a camisa do Vasco a partir de 2026. Segundo o comunicado da Betfair, eles disseram que avaliam sempre o seu portfólio de ativos esportivos para garantir alinhamento estratégico e maximizar a conexão com torcedores e consumidores de todo o país. No momento, eles estão seguindo integralmente com todos os acordos vigentes, respeitando os contratos estabelecidos e o calendário do futebol brasileiro. Vale ressaltar que os clubes da Série A, que são patrocinados pela Betfair, conta com o Vasco e também o Cruzeiro. A reportagem do Jogada 10 entrou em contato com o Vasco, mas até o momento não recebeu qualquer manifestação do nosso clube. Em caso de uma resposta, a matéria será atualizada e a gente vai trazer também aqui no nosso canal. Uma situação aí que pode ser até certo ponto um pouco preocupante, né? Já que o Vasco pode iniciar 2026 sem um patrocinador master. A negociação aí com a Betfair está emperrada, segundo as informações da própria Casa de Apostas, está dependendo mais do Vasco. Eles deixaram aí claro que está na mão do Vasco se vai definir ou não essa renovação contratual. A Betfair veio aí para trazer o maior patrocínio master da história do clube e também não sabemos se o Vasco tem encaminhado um acordo com um novo patrocinador master para 2026. Se falou bastante, né, da chegada da Crefisa comprar a SAF do Vasco, só que está uma situação distante, né? Até agora a gente não teve nenhuma atualização quanto à vinda da Crefisa. Possivelmente, se a Crefisa vier comprar a SAF, certamente a Crefisa vai querer estampar o nome do banco grandão na camisa do Vasco, né, no meio, ser o patrocinador master. Mas até agora não temos indícios que a Crefisa vá comprar a SAF do Vasco tão logo. Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer nesse ponto envolvendo o banco, só que até agora não tivemos outras informações, nenhum vazamento de um possível negócio do Vasco
com alguma outra empresa, ou talvez casa de aposta, que são a grande maioria esmagadora aqui no futebol brasileiro, que são os patrocínios master dos clubes aqui, ou se talvez vai trazer algum outro patrocinador, né? O Vasco que fechou um patrocínio esportivo maravilhoso, que é a Nike, pode ser que o Vasco esteja insatisfeito com a Betfair e deseja valores acima desses 70 milhões que deverão ser alcançados nesse ano de 2025. Talvez o Vasco almeja algo perto de 100 milhões de reais. Seria ótimo para o clube, né? Que é digno do Vasco. Só que vale sempre lembrar que o Vasco não é um clube que disputa grandes competições. Isso também emperra aí que o Vasco consiga trazer outros patrocinadores, patrocinadores que vão pagar mais ao Vasco. Se o Vasco jogasse Libertadores todo ano, fosse campeão de várias coisas, certamente o Vasco teria aí muitas marcas disputando espaço para serem a patrocinadora master. Só que o Vasco ainda é um clube que tem muita visibilidade mesmo, com um baixo retrospecto, aí, um baixo nível técnico nos últimos anos, sem conquistar títulos, sem ter relevância, digamos assim, para ser bem claro para o torcedor, sem ter relevância tanto no cenário nacional e principalmente internacional, o Vasco ainda é uma marca forte do mercado. Tem mais de 20 milhões de torcedores e certamente aí empresas com certeza conseguem entender que o Vasco é um ótimo lugar para vir patrocinar. Tomara que aconteça talvez uma renovação importante com a Betfair, para os valores aumentarem. Caso não consiga esse acordo, basta trazer um patrocinador aí bem bacana que vai pagar acima dos 70 milhões recebidos atualmente pela casa de aposta. Bom, enquanto a Nike, nesse final de semana, o Atlético Mineiro anunciou oficialmente a parceria com a marca norte-americana. Muitos torcedores vascaínos estão se perguntando do porquê que o Vasco ainda não anunciou a Nike como a nova fornecedora esportiva. Isso é bem claro, cara, é bem simples. O Vasco ainda está disputando o Campeonato Brasileiro e ainda tem a semifinal de Copa do Brasil, no mínimo, ainda para ser disputada. A Capa tem contrato vigente com o Vasco até o fim desse ano e o Vasco, em respeito à marca italiana, que ainda deverá fazer alguns lançamentos para o Vasco, ainda vai ter aquele lançamento daquela camisa Combat Retro, que a gente já cansou de falar aqui no canal, e também de um kit. Relembrando, a primeira camisa feita pela Capa para o Vasco, lá de 1995, o Vasco prega respeito à marca italiana, como tem que ser, né? Porque foi uma parceria de muito sucesso, muitas glórias no passado. Agora, mais recentemente, não foi tão assim devido às péssimas gestões do Vasco. O Vasco estava na segunda divisão, mas a Capa sempre foi correta, fez grandes enxovais para o Vasco, mas infelizmente está deixando o clube porque não pagava valores que condizem com a nossa tradição, né? O Vasco recebe 600 mil anuais aí da Capa, cara, mais royalties de venda de camisas, é muito pouco. E agora vai dar um salto absurdo com a Nike, que vai pagar na casa de 30 milhões de reais anuais aí ao Vasco. Essas são as informações que temos quanto aos valores que a Nike irá pagar ao nosso clube. Certamente aí o Vasco dando um salto gigantesco, porque uma parte muito importante da camisa o Vasco não recebia praticamente nada. E agora vamos ter aí a maior patrocinadora do mundo vindo aí patrocinar o Vasco. Tomara que dê tudo certo, que seja uma parceria de muito sucesso. Como eu falei, por respeito à Capa, o Vasco ainda não irá fazer um anúncio oficial da Nike como a nossa nova fornecedora para 2026. Isso vai acontecer ao término da temporada, segundo as informações que temos. Pode ser que o Vasco surpreenda todo mundo e a qualquer momento também possa anunciar a Nike como a sua fornecedora, mas as informações atualizadas que temos é que realmente o Vasco vai ter respeito à Capa e vai esperar acabar a temporada. Se o Vasco não se classificar contra o Fluminense, pode ser que dias após a eliminação, o Vasco anuncia a Nike como fornecedora. E claro, se for campeão da Copa do Brasil, meu amigo, o Vasco vai esperar um pouquinho, né? Porque vai querer vender muita camisa ainda da Capa, para quem sabe, talvez em janeiro, anunciar a Nike como a nova fornecedora. Comenta aí o que você acha da vinda da Nike para o Vasco e a Capa podendo fechar com chave de ouro aí essa última passagem pelo clube com o título da Copa do Brasil. Bom, pessoal, tivemos uma novidade importante. O meio-campista JP se despediu do Avaí e está de volta ao Vasco. O jogador estava emprestado essa temporada no clube catarinense, está de volta aí ao clube e o Vasco possivelmente deverá aproveitar o atleta durante o Campeonato Carioca, né? Já que, como todo mundo sabe, o Carioca será disputado simultaneamente a Copa do Brasil, a Campeonato Brasileiro, a Libertadores e Sul-Americana. Vai ser um campeonato que vai coincidir com todas essas outras competições e o Vasco vai precisar de elenco, vai precisar de ter muitos jogadores aí para poder dosar, dar preferência, lógico, o Campeonato Brasileiro. E claro, se tiver na Libertadores, serão as prioridades do Vasco aí no primeiro semestre. Com certeza o Campeonato Carioca o Vasco vai ter que saber mesclar bem, já que vai ter que, a partir da quarta rodada, se eu não me engano, utilizar força máxima. Não é um campeonato aí que dá para você abrir mão totalmente, senão será multado, né? Alguma coisa assim, cara. É uma bagunça esse Campeonato Carioca. Eu acho que, dadas as proporções que está acontecendo agora,
essa mudança de calendário, mano, não deveria ser exigido isso dos clubes, cara. Os clubes colocarem seus principais jogadores para um campeonato que não vale nada, que vai voltar a dar premiação somente a partir do ano que vem, né? Ficou esses anos todos aí sem ter premiação no Campeonato Carioca, e é um campeonato que não motiva ninguém, né? Somente nos clássicos ali, mas já vai estar rolando o Campeonato Brasileiro. Ainda não consigo entender o critério da CBF em ter colocado os campeonatos estaduais juntamente com o Campeonato Brasileiro, porque logicamente ninguém vai estar ligando para campeonato estadual, cara, porque todo mundo só se importa com o Brasileiro, com o Libertadores e Copa do Brasil, que são os campeonatos principais para os clubes. Certamente aí é uma bagunça danada e o Vasco vai precisar, como eu disse, de elenco. O JP pode ser um jogador interessante para compor bem o nosso elenco, hein? Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, ele é um jogador muito mais interessante do que o Matheus França. Até outros jogadores da base poderiam ser mais utilizados, como Estrela, Zucarello, para dar mais oportunidades ativos do clube e não um jogador que nem pertence ao Vasco e nem joga nada com a camisa do Vasco, né? Com certeza o JP é uma grata surpresa para esse retorno aí no Vasco. Esperamos que ele continue jogando bem, porque jogou bem no Avaí nessa segunda divisão. Infelizmente, para ele, o Avaí não subiu, mas o Vasco ganhou com um jogador aí mais cascudo, um jogador mais experiente, e com certeza, se o Diniz detectar que ele pode ser utilizado, ele vai continuar no elenco do Vasco na próxima temporada. Se ele não for bem, certamente o Vasco vai emprestar ele. Além desse atleta, quem também está confirmado que volta ao Vasco é o Maxime Domingues. Esse vive uma situação diferente, a gente até falou nessa última semana, que o atleta não será comprado pelo Toronto FC, que já até emitiu oficialmente, não irá contratar o atleta, ele vai ser devolvido ao Vasco, e o Vasco vai ter que tentar emprestá-lo novamente a um outro clube aí, já que as informações iniciais dão conta que o Diniz não tem interesse no Maxime Domingues, e tampouco o Vasco em continuar com o suíço para a próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer com esses atletas. Outros nomes também deverão voltar ao clube, só que ainda sem definições mais claras quanto a do JP e também do Maxime Domingues. Bom, enquanto a negociações, tivemos aí uma informação envolvendo o zagueiro Nino. Inclusive, a gente falou mais cedo que o Vasco dá prioridade para o setor defensivo e busca reforços para a defesa, zagueiros, que são a prioridade da diretoria atualmente para compor o elenco do Vasco, já que a zaga está bem consolidada ali com o Cuesta e também com o Robert Renan. Só que o Nino, caso o Vasco contratasse ele, chegaria para disputar a posição, né? Claramente aí é um jogador muito qualificado e ainda tem um aval totalmente do Diniz. Só que as informações que tivemos atualizadas, trazidas pelo canal Vasco, é que o Zenit não deverá liberar o atleta com facilidade. Dias atrás saiu a informação que o clube russo queria no mínimo 15 milhões de euros para vender o jogador e que o Galatasaray estaria disputando com o Vasco, Cruzeiro e Fluminense a contratação desse atleta. As informações que temos atualmente é que ficou muito difícil aí para o Vasco conseguir contratar o Nino, mesmo com um projeto esportivo que o Vasco pode apresentar ao atleta e também a presença do Diniz aí no Vasco, o que poderiam facilitar o negócio. Pode ser que nem aconteça nada, cara, porque realmente é uma situação muito mais complicada. O Vasco não tem tanto dinheiro, a SAF não foi vendida e não tem como o Vasco investir pesado no jogador Nino, né? Até porque também o Zenit não vai topar emprestá-lo para o futebol brasileiro. Hoje o Fluminense estaria à frente de todos os outros clubes aqui no Brasil para contratar esse atleta, né? Mas a gente não sabe qual será o destino do jogador. O Vasco claramente não vai desembolsar uma grana tão alta assim para contratar o Nino. Mais cedo a gente falou aí do interesse do Vasco no zagueiro Daniel Gonzalez, da Universidade Católica do Chile, um jogador de 23 anos, é uma das promessas lá do futebol chileno, já até foi convocado para a seleção principal do Chile por 2 vezes. É um jogador que está na mira do Vasco, segundo a imprensa chilena. Esse pode ser uma possibilidade real para o Vasco. O Admar Lopes gosta muito do mercado sul-americano, e era um dos responsáveis pelo scout nessa parte, aqui no futebol sul-americano, na época que ele trabalhava no Lille. E agora ele pode fazer esse trabalho, já está fazendo esse bom trabalho no Vasco, né? Tanto que as contratações do Andrés Gomes e do Carlos Cuesta, 2 titulares do Vasco, foi ele que trouxe, né? Foram indicações aí do Admar Lopes, por mais que sejam 2 jogadores que estavam atuando na Europa, mas ele é um cara que fica sempre atento ao mercado sul-americano, jogadores sul-americanos, independentemente se está jogando na Europa ou aqui mesmo no nosso continente. Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai conseguir contratar esse zagueiro, que é muito mais viável que contratar o Nino, por exemplo, que eu acredito que se voltar para o Brasil, ele só volta ou para o Fluminense devido aí ao seu coração, se o Fluminense também, claro, entrar num acordo com o Zenit, e também Palmeiras e Flamengo, ou Cruzeiro, que são os times que têm muita grana aqui no Brasil. Também tem o Botafogo, é verdade, mas o Botafogo dá uma segurada maior, né? Eu acho que se ele voltar para o Brasil, será para um desses clubes aí. O Vasco acho que não tem condições financeiras para investir nesse atleta.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. É nóis.